Sejam bem-vindos a mais um ProsaCast. Eu sou o Nilmar Olímpio e hoje vamos falar sobre acupuntura. E para este assunto eu convidei aqui a minha amiga a doutora Bianca Marcão, ela que é fisioterapeuta acupunturista e veio tirar algumas dúvidas aqui para o pessoal que nos assiste. Bianca, seja bem-vinda aqui ao Prosa. Obrigado por ter aceito o meu convite, ok? Eu que agradeço o convite. Bianca, tem muita gente que tem dúvidas sobre acupuntura, às vezes tem medo da agulha. Primeira coisa, a dúvida de muita gente e a minha também. Qual que é a origem da acupuntura? Quem inventou a acupuntura? Então, não existe uma pessoa que inventou, né? A acupuntura, ela é uma medicina milenar, ela existe há mais de 5.000 anos. Então, o relato mais antigo que a gente tem, o livro mais antigo, tem uma data de 5.000 anos. Então, ela já é uma medicina que ela vem se desenvolvendo há muito tempo. Então, não tem como a gente falar que foi fulano, foi tal lugar, né? Ela surgiu na China, porém não existe alguém que a inventou. É um conhecimento que até então era um conhecimento popular, que acabou se desenvolvendo e virando hoje uma ciência. Entendi. E assim, ela ajuda muito, muitos campos aí da saúde, né? Mas quais são os benefícios da acupuntura, assim, a grosso modo, no geral? A acupuntura, ela tem o objetivo de harmonizar o corpo da pessoa como um todo, né? Tanto a parte física, a emocional também, e toda essa parte do psicossomático. Então, o objetivo principal é harmonizar ela, harmonizar o corpo. Isso vai trazer um melhor fluxo sanguíneo, aumentar a imunidade, vai deixar com que os músculos eles possam trabalhar de forma melhor, organizar o sistema desde o pulmonar, cardíaco, processo digestivo. Então, todos esses sistemas do corpo, eles passam a funcionar melhor quando a gente trabalha a acupuntura. A pessoa não precisa estar doente, não precisa ter uma dor para fazer acupuntura, né? Não, ela não precisa ter um problema específico. A acupuntura, lá atrás, na medicina chinesa, do começo mesmo, a prioridade dela era ser preventiva, não como um tratamento. Sim. A acupuntura, o principal objetivo dela é prevenir que as doenças apareçam. Então, se eu percebo que eu não estou dormindo bem, eu não preciso deixar que isso vire uma insônia, onde eu tenho que tomar uma medicação, onde eu tenho que fazer um tratamento. Eu posso ir antes num acupunturista e desbloquear esses canais energéticos para ter um sono melhor, sem que isso vire uma doença. Então, a prevenção sempre é o melhor caminho. Algumas sessões de acupuntura substituem o remédio, ou não? Meio complicado a gente falar sobre isso, porque o remédio, em muitos casos, ele é necessário, né? Por exemplo, uma pessoa, vamos falar da ansiedade, da insônia. Tem pessoas que têm disfunções bioquímicas no organismo que precisa da medicação. Mas a acupuntura pode ser um caminho junto com a medicação e a psicoterapia para potencializar o tratamento e diminuir os efeitos colaterais. Temos muitos casos onde a pessoa começa com uma carga muito grande de remédios e começa a fazer a acupuntura. Com o tempo, com o desenvolvimento da pessoa, com o funcionamento dos remédios, você vai tirando os remédios aos poucos e a acupuntura vai entrando para substituir. Mas não quer dizer que um anule o outro. Você pode fazer os dois juntos e ir diminuindo progressivamente o remédio e ficando com a acupuntura. Acupuntura aliada com a medicação, então. Isso. E aquela agulhazinha lá, ela é o principal elemento da acupuntura, creio eu, né? O que ela estimula ali, a hora que você coloca a agulhazinha naquele determinado ponto? Então, assim, para a acupuntura ela fazer efeito, eu tenho que estimular um ponto. E esse ponto, ele está dentro de um meridiano, que ele é um canal. Assim como nós temos os canais sanguíneos, linfáticos, neurais, nós temos o caminho, né, o canal energético. Sim. Cada canal, eles têm vários pontos. Quando eu estimulo aquele ponto, eu dou uma carga elétrica para o ponto. E isso propaga pelo corpo. A agulha, ela tem a função ou de dispersar uma energia que está acumulada no ponto ou recrutar energia para aquele ponto.
Isso depende do que eu quero causar. Então, a agulha, ela é um condutor elétrico. Sim. Então, quando eu punciono a agulha num ponto, por exemplo, esse ponto que é o IG4, bem aqui no meio, ele é um ponto de analgesia do membro superior, da cintura para cima, e também ele ajuda a regular a função do intestino. Quando eu trabalho ele, eu posso trabalhar com a agulha, Sim. mas eu também posso trabalhar com os meus dedos. Então, Sim. a acupuntura é uma ferramenta. Quando eu uso a agulha, eu tenho estímulo elétrico. Mas eu também posso usar o meu dedo. Por exemplo, estou com uma dor de cabeça, eu venho aqui e aperto um ponto. Seguro um pouquinho, faço massagem e eu também vou ter um efeito da descarga elétrica. Não Sim. necessariamente com a agulha. Entendi. E assim, para quem nunca fez, quer fazer uma sessão, a acupuntura tem algum efeito colateral ou a agulha tem algum efeito? Não. É muito raro os casos que tem um efeito colateral. Tá? Porque a agulha, primeiro, que ela não vai dar alergia, né? Porque é um material estéril, é aço inox, não tem como ter uma alergia. Mesmo que a pessoa, por exemplo, faça uma sessão e eu não senti tanta diferença assim na primeira sessão, ela não vai ter um efeito colateral. Ela pode, tipo, deixar um pouco dolorido. Quando você põe a agulha, afinal, é uma agulha, Sim, né? Não é um algodão, não é uma agulha. É uma agulha. Sim. Então, você vai sentir. Ela tem pontos que são mais doloridos, dependendo da pessoa, dependendo do caso da pessoa, o ponto vai ser mais dolorido. Mas depois que tirou a agulha, não dói mais, você não vai sentir nada. Até mesmo depois que a agulha tá ali, é só os primeiros segundos que você vai sentir a agulha. Depois já some aquela dorzinha. Sim. E assim, eu acredito que a acupuntura ajuda muito naquela questão que a gente estava falando da redução da ansiedade e do estresse. Eu acho que muita gente procura para isso, para melhorar, né? Essa parte de Bastante. sono, ansiedade, estresse. Bastante. A ansiedade, hoje em dia, né, com a rotina corrida, muito trabalho, filhos, casa, a rotina de estresse é muito grande. Então, a ansiedade, as compulsões, os vícios, eles estão muito presentes na nossa sociedade hoje. E a acupuntura tem um potencial de ajudar as pessoas muito grande nesse quesito. Sim. E, assim, um assunto mais específico. A acupuntura aí, o que ela pode ajudar para quem fuma, para quem bebe, para quem usa drogas? Eu acho que deve dar uma ajuda muito grande também nessa área específica, né? Sim, todo vício, ele está relacionado a uma compulsão. Na medicina chinesa, a compulsão, ela está relacionada com os meridianos de estômago e baço pâncreas. Então, quando a gente tonifica esses órgãos que estão precisando de mais ajuda, nós conseguimos ajudar a pessoa a ter mais controle sobre o vício dela. Claro que as funções mentais de ansiedade e estresse também estão envolvidas no vício. Então, Sim. sempre, desde o vício de cigarro, vício de bebida, vício de comida, né? Porque a obesidade, ela é um vício de comida, por isso que ela é tratada como saúde, Sim. né? Então, nesse vício também daquelas pessoas que precisam comer o dia todo. Não é nem por fome, mas ela tem que estar mastigando, isso é um vício. E a gente também consegue auxiliar nessa compulsão. Entendi. Bem, até o que eu entendi, então, a acupuntura trata desde o teu dedinho do pé até lá na cabeça. Basicamente isso. Eu acho que eu fiz uma sessão com você que você colocou a agulha na minha cabeça. Isso. Falei, será que eu tô com problema na cabeça? Não, aquele ponto específico, que é esse ponto aqui do VG20, ele é um bom ponto para relaxamento. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma insônia, mas ela está num estado de estresse, ou, por exemplo, no seu caso, que era porque você ia fazer da panturrilha, né, um problema bem ortopédico, mas para você ficar relaxado na sessão, eu usei um ponto de relaxamento. Então, aquele ponto especificamente para você foi para isso. Para outras pessoas, tem outras funções, né? Porque um ponto de acupuntura não é igual um remédio que anti-inflamatório é para inflamação, analgésico é para dor. A acupuntura, um ponto serve para muita coisa. Então, cada pessoa a gente usa para uma coisa. E antes da sessão de acupuntura, você faz um estudo ali rapidinho para você saber qual que é o ponto certo, o que aquela pessoa tem. Isso. Quando a pessoa marca a sessão, ela tem que passar por uma avaliação, como Isso, qualquer parte de saúde.
Então, para mim conhecer, igual a gente está aqui, eu vou perguntar por que você está aqui, qual que é o teu objetivo com a terapia, quais são outros problemas que você tem dos teus órgãos. Ah, tem pedra no rim, teve problema respiratório, tem algum vício, onde que está doendo, tudo isso, para mim fazer um mapa do que está errado. Você falou uma vez que eu tinha que beber mais água. Isso. Não tinha nada a ver se eu fosse ter que beber mais água, eu me lembro. Porque a água, ela tem toda a função dela no nosso organismo, porém, a água, ela é o que faz possibilitar o fluxo tanto energético quanto sanguíneo. Se eu tenho um corpo que ele tem pouca água, mesmo que não seja, não é um estado de como que se diz, a pessoa tá com pouca água? Uhum. Desidratada? Desidratada, não é desidratação, mas conforme você tem um limiar muito baixo de água no teu corpo, o teu sangue ele fica mais viscoso. Quando o sangue está mais viscoso, o fluxo energético também é ruim. Então, todo o teu sistema ele está prejudicado. A água ela vai hidratar desde a tua pele, que é a parte mais superficial, até os teus órgãos. Sim. Se não tem água, a função deles está prejudicada, de uma forma ou de outra, física ou energeticamente. Às vezes não aparece fisicamente. Ah, não tô com uma pedra no rim ainda, mas o teu rim não está funcionando como poderia funcionar. Entendi. E outra coisa, o que é aquelas bolinhas que coloca na orelha lá? A auriculoterapia. Auriculoterapia. A auriculoterapia, ela é uma fração também da medicina chinesa, é uma técnica. Tanto quanto a acupuntura, a ventosa, a moxa, a auriculoterapia é uma ferramenta. O que tem naquela bolinha? A bolinha ela pode ser de cristal, pode ser de ouro, prata ou só uma sementinha. Você colocou umas de ouro? Vai que eu não sabia. Vender. Pegar, vender. Geralmente é usada a semente de mostarda, porque é uma semente bem redondinha, né, e pequenininha. Na nossa orelha, nós temos o microsistema. No corpo, nós temos todos os nossos sistemas, todos os órgãos. Lá na orelha, é um microsistema. Então, cada partezinha da orelha corresponde a um órgão ou alguma parte do meu corpo. Tá tudo interligado? Tudo. Nosso corpo, né, para a medicina chinesa, a gente não vê como, eu vou tratar o seu braço. Não, eu vou tratar o Nilmar. Eu não vou tratar o braço do Nilmar. Então, tudo está interligado. E na aurícula, assim como na acupuntura, a gente trabalha os pontos para ativar os meridianos e curar ou tratar alguma parte do corpo. E depende do lugarzinho que pega aquela bolinha, ela também fica doidinha, né? Fica dolorido. Eu até acho que, às vezes, as pessoas têm medo da acupuntura porque é agulha que vai doer, mas algumas pessoas sentem mais dor na aurícula, só que a aurícula é mais rápida, não precisa usar agulha, você pode usar semente, mas ela ainda, eu acho ela mais dolorida do que a acupuntura. E detalhe, a acupuntura agulha na hora e a bolinha fica por alguns dias, né? Fica até 7 dias. Fica tratando o teu corpo ali. Isso, fica ali te tratando e dependendo de como tá aquele ponto, ele pode ficar um ponto que vai doer alguns dias. Entendi. Que bacana. Ô, Bianca, a gente podia ficar falando aqui, mas só tem 15 minutos, não, já acabou. Viu como já é que foi? Já foi. Meu Deus. Já foi. Mas a gente vai falar outras vezes aí sobre o assunto, né? Queria te agradecer, obrigado por ter vindo aí. Quem tiver dúvidas aí, quiser falar com a Bianca, o Instagram dela eu vou pôr ali depois no começo, tá? E, pessoal, eu peço aí que vocês sigam aí, comentem, compartilhem. Eu preciso de ajuda lá no YouTube, meu YouTube tá fraquinho lá, se inscrevam lá no canal, beleza? E esse aí foi o Prosa desta semana. Bianca, obrigado, viu? Eu que agradeço. E até semana que vem com o próximo vídeo. Valeu, gente, um abraço, até mais, tchau, tchau.